Meus amores, tudo bem? Meus amores, olha a fofura que eu trouxe pra vocês hoje. Se tem um vídeo que vocês têm me pedido muito ultimamente, é: Bia, faz a marcha usando o molde Passeio na Floresta. Bia, faz a marcha usando o molde Passeio na Floresta. Pois bem, eu falei pra vocês que essa semana saía. E olha aí, a fofura, com direito à vela, tá? A vela eu explico certinho como que eu fiz no final do vídeo e finalizo com vocês. E olha a marcha, com o molde Passeio na Floresta e os olhos Passeio na Floresta, tamanho P. Tudo coleção Bia Cravol. Então, tudo que é coleção Bia Cravol, vocês encontram na minha loja virtual. Gente, na verdade, todos os materiais. Da Blue Star, massa de biscuit, tapete, o tapete de silicone, pincel modelo, tudo vocês encontram na minha loja virtual. Tá bom? Vai dar uma passeadinha lá. Não esqueça do cupom de desconto, que é Bia Cravol, tudo junto e minúsculo, nas compras acima de R$50. Olha, gente, que coisa gostosa. Gente, ela é muito fofa. Eu sou apaixonada por ela, sou suspeita pra falar. Mas ela é muito fofa, muito fofa. Pra topo de bolo, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem muito. Afinal, esse é o tema de 2017, com certeza, gente. Já é sucesso desde 2016, mas eu acho que esse ano ela vai estourar ainda mais, porque essa bichinha é muito fofa. E a vela também ficou bem linda. É uma sugestão até mesmo para outros temas. Certo? Meus amores, já sabe. Gostou? Dá um joinha aí pra mim, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam o canal. Meus amores, outra coisa, vão lá no Facebook, na minha página Ateliê Bia Cravol, dá um curtir lá, pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu vou estar lançando, sabe? Tudo que vai saindo novo da minha coleção e de coisas novas também que vão chegando na minha loja, peças que eu estou fazendo, moldes que eu estou desenvolvendo, sabe? Eu sempre estou mostrando um pedaço pra vocês, como tá ficando, como tá sendo o resultado, sempre por foto, então vocês ficam sabendo primeiro. Então dá um curtir lá na página, que é Ateliê Bia Cravol, no Facebook, tá? Me sigam também nas outras redes sociais, no Instagram, Bia Cravol, certo? Belezinha? Ó, gente, tô apaixonada por ela. Apaixonada. Lembrando, tudo que é exclusivo Bia Cravol, somente na minha loja virtual. O endereço tá passando aí embaixo pra vocês. Podem comprar também pelo WhatsApp da loja. Compras internacionais, gente, somente pelo WhatsApp da loja. Certo, lindezas? Então, bora aprender a fazer essa coisa linda que vocês me pediram muito, tá? E também dá pra fazer chapeuzinho vermelho, dá pra fazer outros bonequinhos que ficam super legais, tá bom? Ele vem junto com esse kit de cortadores aqui, ó. Justamente pra vocês não terem trabalho com medida, nem nada. E eu usei o olho adesivo Passeio na Floresta P. O M também dá, tá? Mas o M, ela fica com o olhão mais arregaladão. Então, depende da peça, depende da... Porque ela tem várias expressões, então depende do que você deseja. Eu tô usando o P, que eu acho que ficou mais delicado. Mas quem quer aquelas expressões dela mais maluquinhas, sabe? Aí pode usar o M, certo? Esses produtos são da linha Bia Cravol, que é da minha linha. Então a venda é exclusiva na minha loja virtual, que o endereço vai passando aqui embaixo pra vocês. E vou deixar também no box de informações, tá bom? Os outros produtos eu vou falando no decorrer do vídeo, conforme eu for usando. Lembrando que todos os produtos que eu uso nos meus vídeos, vocês também encontram todos na minha loja virtual. Tem tudinho lá. Pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com depósito bancário, com boleto, como vocês quiserem. Para parcelar, escolha um PagSeguro. E quem é de fora do país, compra via WhatsApp. E quem é do Brasil e que gosta de comprar via WhatsApp, também pode comprar, tá bom? Certo? Então vamos lá. Meus amores, por mais que aqui caiba uma bolinha de 25 milímetros e até mesmo de 30, eu uso uma de 20. Por quê? Porque eu gosto de mais volume de massa, devido às bochechas e tudo mais. Então, o que vai ter que mais salientar as bochechas e a massa. Então, por isso, eu deixo a bola menor para que sobre mais massa e com isso fique mais bochechuda quando ela seca. Porque quando a massa de biscuit seca, ela encolhe de 20 a 30%. Então, se ela tiver uma bola grande aqui, ela não vai encolher onde tem a bola, certo? Então, com isso, eu acredito que perca um pouquinho de volume. Eu já fiz com a bola de 25 e 30 e não gostei, tá? Mas vocês podem testar e ver se vocês preferem, certo? Então, eu uso a de 20 milímetros de isopor. Eu tô usando as massas de biscuit tingidas na cor pele, com pele claro da Saramanil, tá? Pra quem me pergunta, Bia, você não tá mais usando potinho? Gente,
Eu até usei potinho durante um tempo, ainda uso alguns, tem alguns ali que ainda estão no pote, mas devido ao volume dos potes, sabe? E como eu tenho muita quantidade de massa, eu gosto de fazer muita mistura, então acaba ficando muito volume os potes. Aí eu prefiro, tô voltando um pouco pro saquinho, quando é menor quantidade, nos saquinhos, porque eu consigo colocar tudo dentro de uma cesta, e aí pra mim facilita a organização. Não que eu seja uma pessoa organizada, certo? Mas, né, a gente tenta. Primeiro passo, olhinho mágico. Esse também é da linha Bia Cravol, tá? Então, todos os produtos Bia Cravol é venda exclusiva na minha loja. Passo o olhinho. Passo assim, ó, com a mão um pouquinho. Certo? Ele vai evaporar rápido. Certo? Beleza? Placa, rolo, ferramentas, é tudo da Blue Star. Então, vamos lá. Já deu uma evaporadinha. Se vocês quiserem preparar o molde de vocês antes, pra depois usar, não precisa aplicar na hora o óleo, tá bom? Pode deixar já preparado pra depois vocês usarem. Só pra ter uma noção de quanta massa mais ou menos eu vou colocar na cabeça. Gente, vamos lá. Eu vou passar pra vocês a medida pra vocês terem uma noção, tá? Vai ser em torno de 22 gramas, mais ou menos 2,5 gramas. Lembrando que esse molde, gente, é um molde muito detalhado. Muito detalhado. Então, por ele ser muito detalhado, ele é mais chatinho de tirar sim, tá? Então, pode ser que na primeira vez que você tira, você fala, nossa, ficou com alguma marca, tá? Alguma marcação que não tava, tal. Não é do molde, é do jeito de tirar. Eu mesma, quando fui tirar a primeira vez, também ficou, mas eu descobri que era jeitinho. Então, com jeitinho, você faz. Eu também não sabia tirar quando eu comecei a fazer esses moldes mais detalhados, mas hoje eu não tenho mais problema. Mas mesmo assim, é questão de jeito. Então, é pegar e fazer mesmo que vocês vão conseguir, tá bom? Segue aqui as dicas que vai dar tudo certo. Ó, coxinha, ponta fina da coxinha na ponta do meu nariz, que é a ponta mais funda do meu molde, como eu já expliquei pra vocês em outros moldes da minha coleção, tá? Já tá aplicado o olhinho, então eu venho aqui, ó, com o boleador. Cuidado pra vocês não andarem, porque quando tá com muito olhinho lá dentro, você mexe com o boleador, ele anda e ele pode fazer marquinhas que não estão no molde, tá? Venho aqui, aperto a bolinha 20. Vou puxar aqui, ó, as sopinhas pra cima. Não tem a parte da mãozinha? Eu vou pela parte de cima aqui, ó. Vou pegar uma ferramenta de ponta bem fina. Lá na lojinha tem várias dessas. Ou vocês usem o que vocês têm aí também. Tem que estar ponta bem fina. É a melhor forma de tirar esses rostos detalhados. Vocês enfiam, assim, agora dá pra não furar um monte, hein, gente? Enfiam aqui e sobe. Ó, gente. Tá vendo? Tá? Então, assim, ele vai sair exatamente assim do molde, ó. Todas as marcas, tá? Quando eu fui tirar a primeira vez, ele ficou com uma marca aqui perto da bochecha. Deixa eu ver se ele ficou também dessa vez. Não. Mas, às vezes, por causa dessa marcação de olho aqui, ó, às vezes, quando a gente não tá acostumada com ele ainda, ele marca um pouquinho, tá? Mas aí você passa a mãozinha assim, ó, e ela tira. Mas depois vocês vão pegando o jeito, vocês vão ver que já não fica mais, tá? Porque a bochecha dela é um bochechão, gente. Eu vou pegar uma ferramenta da Blue Star, essas assim, ó, esteca de ponta, e vou tirar aqui, ó. Segura até pelo que vocês tiraram mesmo ali, usaram pra tirar. Fica até mais fácil, pra vocês não ficarem mexendo no rosto. Então, vocês perdem todas as marcações. Certo? Puxa tudo aqui pra trás. Não precisa fechar a bolinha, não. Eu até gosto de deixar a bolinha aberta pra sair o ar, tá? Ó. Certo? Se ficou alguma marquinha que vocês não estão acostumados a tirar do molde, alguma coisa, vem com o dedinho, passa e ela já vai suavizar. Mas, muitas vezes, não vai nem ser necessário. Aqui, ó, tá vendo a região dos olhos aqui, ó? Ó. Se você não for usar olho adesivo, já tem aqui, ó, a região certinha pra vocês
pintarem, tá? Certo? Se vocês forem usar óleo adesivo, eu recomendo que vocês deem uma passadinha de mão aqui, ó, pra dar uma tirada do volume, tá? De levinho, pra facilitar a colocação do olho. Outro detalhe importante, a gente usou olhinho. Então, se você for trabalhar com óleo adesivo, depois que esse rosto estiver seco, que você for aplicar o seu olho, limpa com uma toalhinha umedecida, lencinho umedecido, pra tirar o resíduo do óleo, porque do contrário, o adesivo, do óleo adesivo, lógico que vai escorregar, porque é óleo, né, gente? Dá uma limpadinha. Se vocês forem já colocar, como eu vou fazer agora, com ela molhada, eu já até passo uma aguinha aqui, ó, pra vir a tirar qualquer resíduo de óleo, tá? E eles já aproveitam, se ficou alguma marquinha indesejada. Eu tenho costume muito de bater a mão, sabe? Bater ferramenta, bater unha, marcar. Pinça. Essas pinças fofas também tem lá na loja, gente. Vou pegar aqui, ó, um parzinho. Vou começar por cima, gente. Já comecei a tirar de cima, porque eu vou tirar de baixo, né? Uma pessoa esperta pra caramba. Depois minhas cartelas ficam todas falhas. Parece joguinho da velha. Joguinho da velha. Eu já encaixo. Esse adesivo é forte. Aí a colinha dele é bem forte. Tá dando pra ver? Espero que esteja dando pra vocês verem. Ó, ajeita dentro do buraquinho. Tá vendo? Ajeito antes de apertar, ó. Tá vendo? Ainda tá solto. Ajeito antes de apertar. Venho com o meu modelador. Deixa eu limpar ele, que ele tá com resíduo de massa. Esse pincel modelador é o da Condor, tá, gente? Ele é todo colorido, então vem de várias cores. Eu amei esse Tiffany. Ó. Tá? Aí eu acomodo com ele. Mas, Bia, depois que secar não vai enrugar? Então, gente, eu encaixo ele aqui, ó. Sabe, tipo no cortinho do olho, aqui na marquinha. Por isso que eu falei pra vocês suavizarem aquele redondinho. Pra evitar que enrugue. Mas pode ser, sim, que enrugue, porque a massa vai encolher. Somente se a massa for mais molinha, ela vai encolher mais, né? Então, vocês adaptem bem aqui dentro do buraquinho. Que aí a tendência é não encolher. Mas se você não tem muita prática, deixa secar, depois você cola, tá bom? Mas antes de deixar secar, não esqueça de passar a mãozinha pra suavizar a marca, pra não ficar muito volume pra pintura do olho, se você não for pintar. Se você não tem olho adesivo, pode pintar, tá? Normal. Ó, se você quer ela sorrindo mais, você marca mais aqui o cantinho da boca. Você pode alterar. Eu já vi gente que comprou um molde e abriu a boca com faquinha e colocou o dentinho. Então, gente, a modelagem, a pior parte, ela tá aqui. Que é a proporção nariz, bochecha, boca e tudo mais, tá? Até a parte dos olhos. O resto é detalhe. Então, aí é mais fácil. Então, os meus moldes, a intenção é que cada um solte a sua criatividade e faça como quiser. Porque a base, ela tá aqui, que é a pior parte. Certo? Ó, minhas bochechas. Aqui, ó, se ficou muita massa aqui na lateral, dá uma apertadinha. Porque ele é mais bochecha do que cabeça aqui, ó. Sabe? Na lateral, tô me referindo à lateral. Tá bom? Ó. Tá? E eu deixo secar. Deixo secar mesmo. De esturricar. Bom, meus amores, eu vou explicar agora a partezinha da mãozinha. Eu vou tirar duas mãozinhas, as duas aqui, ó, tem direita e esquerda, tá? Não chega nem 1 grama aqui. Ela não vem com as marcações dos dedos. Por quê? Você pode só marcar com a faquinha, ou você pode vir e cortar. Aí a opção é de vocês. Bom, ó, tirei, direita e esquerda. Ó, vou usar uma faquinha, essa é da Blue também. Lá na loja a gente tem as de metal também, que o pessoal gosta bastante. Então, assim,
você pode vir simplesmente e marcar os seus dedinhos. Eu tô só avisando as marcações que ficam, sabe, daqui, pra não parecer que é molde. Sabe, nas quininhas. Tô arredondando pra não parecer que é molde. Ó, aqui eu já afino a mãozinha, bem aqui, ó, pra entrar mais fácil no meu bracinho. Vocês podem fazer isso ou podem separar os dedinhos, tá? Se for pra separar os dedinhos, marque aqui na palma da mão, logo acima da linha do dedão, e aperte. Marquem e aperte. Se vocês quiserem só marcar, aí vocês vão vir e vão marcar os 4 dedinhos aqui, porque o outro já tem. Do contrário, até aquela marca, vocês vão pegar uma tesoura de ponta fina. Tem aquela tesoura muito fina na lojinha, que é melhor ainda pra cortar o dedinho. Mas a minha não tá aqui onde eu gravo, gente. Então, eu tô usando essa que é um pouquinho mais grossa. Mas aquela tesoura de ponta muito fina, pra cortar esses dedos pequenininhos, gente, ela é excelente. Ó, separei os 4. E aqui, ó, só venho dar uma arredondadinha. É mais chatinho esse, mas eu tô ensinando pra vocês terem opções, né? Aí vocês vão arrumando os dedinhos, arredondando as pontas, esticando, pra dar o formato que vocês querem na mãozinha dela. Vendo? Podem alongar um pouquinho o dedão. E aí dá um movimento que vocês querem. Tá? Vou repetir a mesma coisa com o outro, ó. Eu venho arredondando. Tá? É bem pequenininho, gente. Então, se você não tem muita prática, não tira as duas. Tira uma, faz, depois tira a outra e faz, tá bom? Aí você vai evitar que a sua massinha resseque, seus dedinhos quebrem. Se você tem dificuldade, marca com a faquinha somente. Como é topinho de bolo, dá pra gente perder um pouquinho mais de tempo fazendo, né? Na verdade, assim, topinho que eu falo porque ela é pequena, mas ela é pequena por natureza, né? Então, mas ele não é um topo tão simples como é personagem, então o valor de venda ele é sempre maior, tá? Normalmente com a venda de um topo desse você já paga a sua peça, né? Paga seu molde, na verdade, seu investimento, e aí o resto é só lucro. E aí também poupa trabalho e a produção aumenta, porque a gente sabe, a gente trabalha com biscoito, quanto mais a gente faz, mais a gente ganha. Então tempo pra gente é dinheiro, pelo menos pra mim, gente, tempo é dinheiro. Então quanto mais eu produzo, mais lógico que eu vou vender. Então com isso, mais renda eu vou ter. Então é tudo questão de lógica e prática, é investimento para facilitar o seu trabalho. O molde ele tem que te auxiliar, ele não tem que ser guardado dentro de uma gaveta, tá? Então vocês têm que adquirir produtos que vão render para você, que vão ter um retorno para você. Não adianta nada você comprar produtos que você vai guardar numa gaveta e sabe-se lá Deus quando você vai usar. Aí o investimento você tem que querer muito mesmo. Eu, na verdade, assim, eu aprendi no longo da minha carreira que investimento, tudo pra mim é dinheiro, então eu compro realmente aquilo que sabe, eu vou lucrar. E a Masha é o tema do ano, com certeza. Quem ainda não conhece, procura no YouTube. Gente, é um desenho muito engraçado. Eu me racho de rir assistindo, tá? Toda a criançada tá amando, tá sendo um tema muito procurado pra festa infantil. Então, aproveitem para ganhar dinheiro com esse tema, que é o tema do ano com certeza. Ele já estourou no ano passado, mas esse ano eu acho que ele vem com tudo. Tipo assim, aquelas ondas de Peppa, sabe? Galinha pintadinha e tal. É a Masha, pode ter certeza disso. Quanto ao urso, que todo mundo me perguntando, e o urso? Eu ainda vou pensar no caso, tá bom? Por enquanto a gente tem a Masha, beleza? Bom, gente, o restante do molde que vocês vão tirar é a mesma coisa. Vocês vão tirar os 2 sapatinhos que ficam aqui. É que eu já tirei e já deixei secar, porque o processo é esse, pra eu poder montar com vocês. Então assim, ó, esse daqui ele tá seco algumas horas, tá? Tirei os 2 sapatinhos, direita e esquerda. Esse mais longo aqui, ó, é o corpinho. Eu já tirei, esse já tá bem sequinho, deve ter... Foi ontem que eu tirei, acho que ontem de manhã. Ele deve ter mais de 24 horas.
tá? Depois que eu tirei, eu dei até uma apertadinha aqui assim pra dar um movimentinho, tá? Esse daqui. E esse tom é o magenta fluorescente em pó, corante em pó da Saramanil, tá, gente? Esse tom, magenta fluorescente na massa natural. É assim que eu tingi esse tom. Tirei também esse daqui, que em azul bebezinho, bem clarinho com branco. Azul claro com branco, tá? Ou azul bebê também, com branco muito claro. Tirei esse daqui. Os braços eu não tirei e as mãos eu fiz agora com vocês, tá? As mãos e os braços eu vou fazer, né, aqui na hora, porque eles não necessitam de que estejam secos. Então, agora vamos à montagem. Vocês vão dar o movimento que vocês querem na saia, depende da posição que vocês querem fazer ela, que vocês sabem que tem muita posição dela legal aí. Cola branca. Essa embalagem também é da linha Bia Cravol, tem esses bicos assim, ó, fininhos. A cola que vem dentro é da Policol, tá bom? Ó, vou colar. Mesmo já estando seco mais de 24 horas, eu ainda consigo colar. Bia, por que você deixa secar tanto tempo? Aí não vai adaptar uma parte na outra, gente. Porque se eu for colar na mesma hora, o que vai acontecer com a minha peça? Eu vou achatar. E ela vai perder tamanho. E aí vai perder proporção. Então eu deixo secar. Ó, reparem que fica um intervalinho. Tá vendo? Entre uma coisa e outra. Ó, a massa magenta como fica. Depois que ela seca, ela fica escura assim. Eu vou vir com um rolinho aqui, ó. Opa, ficou fino. Tá? Vou tapar aquela cavidade. Tem medida? Não, não tem medida, gente. Porque depende da cavidade que você for ter. Cuidado para não jogar muita massa pra cima do corpinho, que ainda vai vir a outra parte do vestido. E aí pode ficar aparecendo. Desgasta mesmo, assim, ó. Pra não ficar volume e a pessoa não saber que tem algo por baixo, tá? Então, desgasta bem com o modelador ou com uma esteca agulha. Eu prefiro o modelador, mas se você não tiver, vai com uma agulha de crochê, ou o que você tiver aí mesmo, tá bom? Ó, pra igualar isso aqui, ó. Tá vendo? Igualar aqui, ó, não ficar vão. A gente precisa que isso aqui esteja igualado. Tá? Se você olhar e falar, nossa, faltou um volume, às vezes ficou uma cavidadezinha ainda, você venha e coloca. Gente, vou aplicar o olhinho mágico na minha mesa, porque eu vou abrir massa. Esse mesmo óleo eu passo no meu rolinho, tá? Cuidado pra não ficar com excesso de óleo na sua mão e acabar transferindo isso pra sua massa, tá? Não é legal, não. Ó, eu abro o suficiente para este cortador, bom? Certo? Gente, tapetinho de silicone facilita muito a vida neste caso. Eu vou colocar, se você não tiver, vai na placa mesmo. Vou colocar maciante de roupa aqui na mesa. Aplico o meu cortador, passo nele. Venho aqui, ó. E vou cortar. Por que o tapete facilita a minha vida? Porque a hora que eu tirar aqui, ó, ele já até solta. E se ele não soltar, eu venho aqui e faço aqui, ó. Tiro o tapete da massa. Tá? Então isso facilita muito a vida. Certo? Eu uso o tapete pra eu cortar. Se começar a ficar com resíduo de massa, lavo com água normal, detergente. Ó, gente, se ficou alguma rebarbinha, passa a mão, sai. Mas normalmente com amaciante fica não. Eu venho e vou montar.
ela tem a parte do corpinho aqui, ó. Eu já venho aqui, ó, já deixo certinho. O que que acontece? Bia, o cortador é grande pra minha peça. Não. Eu sei, quando eu fiz o desenho, que tem muita gente que é ansioso e vai querer montar com ela molhada. E aí ela vai estar maior. Lembra que eu falei que a minha já tá seca? Meu corpó. Tá? E se você for montar com ela molhada, o seu cortador vai ficar pequeno. Então, por isso eu já fiz maior. Pra você ter a margem de corte. Porque eu sei que tem muita gente ansiosa. Que não vai esperar, por mais que eu fale 1000 vezes, vai esperar. Não vai esperar e vai querer montar tudo no mesmo dia. Vai acontecer o detalhe de achatar, tá bom? Já fiquem cientes disso. Isso daqui, ó, eu viro aqui pra cima. Pra já até dar um volume aqui, ó. Tá? Até deixo aqui, ó. Bom? Até pra ter um volumezinho. Porque ainda vai vir aquele laço do pescoço. Com isso a gente ganha um outro volume em cima, ó. Não se esqueçam. Deixem a abertura bonitinha aqui. Lembra esse restinho aqui que eu falei pra vocês? Que a gente ia fazer a junção. Por isso que a gente não deixava aquele buraco. Então, exatamente o que vai acontecer agora. Já pode aproveitar e alisar atrás. Certo? Não façam meleca não, tá bom? Eu uso borrifador de água pra justamente eu não ficar fazendo meleca, porque depois vocês não vão conseguir trabalhar, porque a peça fica toda melecosa, né? Ó, já tragam esse volume todo aqui pra baixo. Por isso também que a sua pecinha tem que estar seca, pra facilitar a alisar, né? Alisa bem, ao ponto de você não ver a emenda. Cuidado para você não ir alisando e fazendo buraco. Lembra? Naquela junção, ele tem que ficar uma coisa simétrica, tá bom? Então, cuidadinho. Se você não tem muita prática em enxerto, vai com calma, vai pegando o jeitinho. Que a hora que você aprender, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Ó. Certo? Depois limpa a mãozinha na toalhinha umedecida. Certo? Eu gosto sempre de trabalhar com a toalhinha. Não gosto muito do lencinho não, gente. Eu sempre trabalho com a toalhinha perto de mim. O lencinho eu acho que ele tem muito buraquinho. E aí eu não gosto muito. Acho que ele marca mais. Então eu gosto sempre de uma toalhinha. Compro aquelas bem baratinhas. Tem uns pacotão aqui em São Paulo no Carrefour, que não custa caro, uns pacotão de toalhinha. Compro sempre quando eu vejo promoção, que é pacotão, sabe? Aqueles combo grandão. Vale bem a pena. Não compro toalhinha cara não, gente. Eu compro a que tiver em promoção lá, que venha bastante. Ó. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar. Como eu expliquei pra vocês, o braço a gente vai colocar. Vou trabalhar com massinha branca. Minha massinha branca a pessoa colocou junto com a amarela no potinho pra fazer o vídeo. E sujou. Gente, pode colocar um soladinho branco, se vocês quiserem, no sapatinho dela. É bom que ela ganhe um pouquinho mais de alturinha, tá? Mas não vai colocar um solado muito plataforma gigantão, não. Deixa eu ver se pesa. Gente, 0,7, 0,8, tá?
Se vocês não quiserem, dependendo, vocês podem vir e pintar, tá? Ó. Porque eu tenho... Ela é pequenininha, nessa que eu fiz, né? Pequenininha assim, ela tem 10 centímetros. Porque se você for fazer bem gigantona, você pode pôr mais detalhes ainda. Gente, a minha massa tá bem fresca, tá? Eu tô até passando a aguinha aqui, ó. Mas se a massa de vocês não tiver tão fresca quanto a minha, coloquem colinha, tá bom? Olha que belezinha que vai ficando. Tá? Ó, soladinho, tá bom? Vou pegar um pedacico de massa amarela. Vou fazer tipo um quibezinho, esse nem vou pesar. Se vocês não quiserem, vocês podem pintar. Uma que eu fiz que eu coloquei nas redes sociais, ela tá pintada, o amarelo. Mas aqui eu vou colocar na massa, ó, o detalhe do sapato. Ajeitem, tá bom? O ideal é que esse soladinho branco também dê uma ressecadinha, tá? Ó. E posiciono. Certo? Meus amores, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Não se esqueçam, tá? Nas compras, se vocês fizerem na lojinha, no site, não se esqueçam nas compras acima de R$50 de colocar o cupom de desconto, que é Bia Cravol, tudo junto em minúsculo. Que vocês na compra acima de R$50, fora o valor do frete, tá? Vocês ganham um desconto automático. Então aproveitem a promoção que em breve ela vai acabar, porque vai entrar uma outra promoção. Então coloquem lá, Bia Cravol, tudo junto minúsculo, que vocês ganham desconto automático nas compras acima de R$50. Mesmo pagando com cartão, mesmo pagando parcelado. Gente, vocês ganham desconto de qualquer forma, basta colocar o cupom. Se finalizou e foi para pagamento sem colocar o cupom, não adianta mais, aí não tem como voltar. Bom? Certo? Ó, meus amores, lá na lojinha a gente tem, chama-se mini cartela para detalhes. Vou pôr na mão pra vocês verem. Vem várias cartelas juntas, é um kit com várias cartelas com detalhezinhos. Vem desde florzinhas, coraçõezinhos, estrelinhas, tudo assim, ó. Elas são tipo umas borrachinhas, eu não sei explicar o material. Tipo um plastiquinho mais molinho. São lindas, são muito pequenas, pra detalhe mesmo. Então vem várias cartelas no mesmo kit, tá? E aí eu escolhi uma florzinha que desce pra passar por um barrado. Se você quiser, você pode pintar a mão também, tá? E eu vim e colei, tá bom? Aqui, ó, embaixo. Bem aqui embaixo, assim. E eu fui colando. Dando um espacinho e colando. Se você não tem, você pode usar tinta e ir simulando um detalhe. Porque na roupa dela não é florzinha, tá? É tipo um... Sabe aqueles barrados de vestido? Tipo uma fita. Mas eu não encontrei nada similar que desse o efeito. E quando eu fiz com essas florzinhas, eu gostei muito, muito, muito do resultado.
Então, por isso que foi a coisa assim que eu achei que ficou mais fofo perante o que eu precisava no momento. Eu não colo muito juntinho, tá bom? Eu dou um espacinho entre elas pra parecer um barrado. Vou colar uma outra aqui pra finalizar, ó. Certo? Bem na beiradinha, gente. É bem na beiradinha mesmo. E por esse motivo também que a peça de vocês tem que estar seca. Porque senão vai encolher, corre risco de, né, vocês perderem o trabalho de vocês. Então isso não é legal. Tem uns kitzinhos que eles vêm borboletinhas, porque assim, eles são bem sortidos. Então fica bem fofo, ó. Se vocês tiverem alguma fita, algo similar, vocês também podem aplicar, que também vai ficar bem lindo. Enquanto ele seca, eu vou trabalhar os bracinhos no molde. Gente, como o corpo já tá seco, a cabeça já tá seca, é lógico que a hora que eu fizer o braço, o meu braço vai parecer grande. Porque todas as outras partes, elas já encolheram. Né? Mas a gente não pode esquecer que o braço também vai encolher. Meus amores, não se esqueçam aí, ó. Tá assistindo aí? Já clica aí, ó, em gostei. Já se inscreve aí no canal. Já aproveita. Já tá assistindo, já clica aí. Já se inscreve. Já dá um gostei. E depois que assistir, compartilha, tá bom? Compartilha nas redes sociais para que mais e mais pessoas venham conhecer o canal. Venham aprender também, para nossa família crescer mais e mais. Então, obrigada a todos que assistem os vídeos, a todos que estão sempre por aqui, deixando seus recadinhos, suas sugestões. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Ó, venho aqui e eu vou arredondar. Tudo que a gente tira do molde fica quadradinho em cima, certo? Então, a gente vem, ó, arredonda. Cuidado na hora de arredondar, pra você não alongar demais esse braço e ele ficar muito comprido, tá bom? Eu até já fiz ele no molde mais gordinho, justamente pra vocês poderem dar essa alongadinha. Ó, mas cuidado, se alongou demais, dá uma apertadinha aí. Não corta. Se vocês cortam, vocês tiram o volume. Não cortem, achatem, voltem ele apertando, tá bom? Nunca cortem, gente. Se vocês têm uma medida, se você cortou, aquela medida não existe mais. Então, vocês, se alongou demais, dá uma apertadinha ou refaz, mas não corta não, tá bom? Ó, então eu já fiz até de uma forma que vocês consigam sim dar uma alongadinha e ele ainda manter. Bom? E aí o braço, vocês vão colar aqui, na posição que vocês quiserem. Bati a unha aqui. Tá? Na posição que vocês quiserem, do jeitinho que vocês quiserem. Podem fazer uma marquinhas, tá? Pra dobrar, pra fazer ela segurando alguma coisa, porque ela é uma menina muito sapeca. Ela nunca tá parada, ela nunca tá quieta. Não é mesmo? Então, é lógico que ela ia ter alguma coisa que ela estaria aprontando. Ó, eu já até faço aqui da lateral a cavidadezinha de leve. Tá? Eu não vou colar o braço agora porque eu vou colocar a cabeça. Vou pegar fibra de vidro. Lá na lojinha vocês encontram. Ou arame galvanizado. Tá? Vocês aí podem comprar em loja de material de construção. E vou molhar e vou aplicar. Por que fibra de vidro e não bambu? Né? Ou palito de churrasco, ou palito de dente. Porque o palito de dente ele pode vir a quebrar. Afunda. Pode cortar o excesso.
Essa tesoura é uma tesoura própria para fibra de vidro ou para aquelas mangueirinhas de nível. Ela tem um serrilhado diferente aqui no corte, então facilita muito a nossa vida. Na lojinha tem também, tá bom? Então aí, gente, a pintura da maquiagem da boquinha dela e tudo mais, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer como maquiar os rostos de bebê, como várias outras peças ensinando que eu passo com corante alimentício. Tem vários vídeos aqui no canal, então dá uma olhadinha, tá bom? Então por isso que eu não vou maquiar, para o vídeo não ficar tão longo. Ó, vem aqui e vou achar o meu buraquinho. Reparem que eu também não coloquei o pezinho. Aí vocês vão colocar a cabeça na posição que vocês quiserem, ó. Ela é gostosa, né, gente? Ô, bichinha fofa. A gente não tem como não amar. Se você assiste, quem não assistiu, assiste. Porque basta assistir uma vez pra você ser apaixonado por essa bichinha danada. Aí vocês vão escolher a posição que vocês querem a cabecinha. Tá bom? Vão colar. O que eu recomendo nessa fase? Eu recomendo nessa fase que vocês colarem, que vocês deixem ela secar, tá? Pra que a cabeça fique bem firme, não se movimente e você não danifique a sua pecinha. O cabelinho dela, gente, ele pode ser ou um ocre muito claro, ou um amarelinho muito claro, tá? Vai depender, né, do tom que vocês querem aí. Eu vou pegar mais ou menos 2 gramas, fiz um rolinho, vou passar o rolo aqui, ó. Aguinha. Se tiver que pintar a sobrancelhinha, já pinta. A sobrancelhinha dela aqui serve como referência da onde vai ficar a altura da franjinha. Tá bom? Gente, a franja é reta no rosto. Então, cuidado pra não fazer a franjinha torta, sabe? Tipo uma curva assim, ó. Não, ela é uma franjinha reta aqui, ó. Reta, tá? Em cima dos olhinhos. E ela só desce na lateral. Reta em cima dos olhinhos e ela desce na lateral. Tá? Eu aperto aqui a lateral e aperto em cima, tirando a marca aqui, ó. Tá? Pra não ficar estranho. Lembra que a gente fez o molde? E aí, atrás, a nossa cabeça, quando tava molhada... Porque essa cabeça já tá seca, tá, gente? Foi a que eu fiz ontem, pra poder fazer o vídeo. Antes de colocar a franja, vocês podem até colocar um volume aqui atrás, pra dar uma disfarçada, sabe? Naquela irregularidade que fica. É mesmo antes de colocar a minha cabeça, que eu esqueci. Lembrei agora, por isso que eu já... É até bom que eu já faço com vocês, mas... Eu aconselho vocês fazerem antes de colocar a cabeça. Só pra tampar, sabe? Quando ficou aquele negocinho feio. Pra não marcar. E se ficou muito raso a cabeça também, você pode colocar, opa, um volume maior aqui. Ó, tampei, tá? Só que ela mexeu a minha cabeça. Deixa eu achar a posição de... Ó, gente, tá vendo? Eu não aperto a cabeça, tipo, achatando, ó. Eu deixo um espacinho, até porque vai vir ainda aquele lacinho, né? Tudo mais. Ó, pega uma faca com um corte afiado. Vocês podem passar
creme de biscuit, bom? Ó, da minha linha tem também, tá? Passo na mão assim, ó. Vem aqui, passo o corte da faca. Gente, deletem o latido dos cachorros, tá? E eu vou, ó, no corte direto. Bom, depois que eu fiz isso, eu venho, ó, e faço alguns fiozinhos muito fininhos, com a ponta mais fina ainda, tá? Alguns, não façam muitos, tá? Passem a aguinha aqui, ó. E vão posicionando com as pontinhas finas pra baixo. Eu vou mostrar pra vocês a colocação e um detalhe que eu faço que eu acho que fica bem legal nesse caso. Gente, eu sei que vocês vão me perguntar assim, Bia, por quanto vende? Gente, vai depender da região de vocês, tá bom? Dá uma pesquisada aí de mercado, quanto tá o topo de bolo de personagens. Ó, reparem que eu coloco com as pontinhas passando um pouquinho. Quanto tá o topo de bolo de personagens na região de vocês, né? Pra vocês poderem vender. É lógico, personagem, gente, normalmente, a maioria, a grande maioria das vezes, ele é mais caro do que um topo de bolo normal. Do que um topo de bolo, por exemplo, fofinho. Então, normalmente, o topo de bolo personagem, não é personagem estilo fofinho, não. O personagem mesmo, ele é mais caro, tá bom? Então, dá uma pesquisada aí, pra vocês terem uma noção de preço de venda. Porque ninguém precisa saber que você usou como base um molde. Não deixa de ser um personagem. Certo? Olha lá. Depois, gente, da peça seca, apliquem brilho de unha, tá? Aquele roxinho. O meu tá até com brilho já. Até escorreu um pouquinho no rosto, porque eu não deixei deitado. Aí ele deu uma escorridinha. Bom, fiz a parte da franja. O que eu vou fazer agora? Vou abrir a minha massa da cor magenta de novo. Bia, quantas gramas pra abrir? Gente, não tem medida de gramas pra abrir aqui, ó. Já pega até aquele creminho que ficou na minha mão. Já solvo, porque adoro sovar creme. Com creme a mais, minhas massas pra mim abrir. Fica muito melhor. Ó. Deixa eu tirar essa aguinha daqui. Minha placa já tava com óleo. Abre fino, tá, gente? Não tão fino, tipo 1 milímetro. 1,5 milímetros. Nem tão grossa, nem tão fina. Até 2 milímetros dá pra ir, tá bom? Mais que isso, acho que já fica um pouquinho pesado. Mesmo processo que eu já ensinei pra vocês. Tapete de silicone, se não tem, vai na placa mesmo.
A única coisa é que quando a gente passa amaciante, que facilita o nosso corte, dependendo na placa, ela fica... Pra você tirar, né, da placa, você tem que dar uma raspadinha. E às vezes a gente acaba perdendo algum detalhe ou tendo que arrumar depois o detalhe que a gente fez na placa pra cortar. Mas com o tapete isso não acontece, porque ele é fofinho. Ó, cortei, tirei. Ó, a diferença, eu venho aqui, ó, e puxo o, tá vendo? Daqui, ó. Ó, dobra aqui, ó. Ó. Então, a sujeirinha que ficaria na peça, né? Ela já não fica, ela fica no tapete. Ó, gente. Certo? Mas é lógico. Ah, e antes não existia tapete, a gente fazia do mesmo jeito. Sim, fazia, com certeza. E a gente também, muitas vezes, tinha que grudar, e tinha que desgrudar e tudo mais. Então, as coisas vão surgindo pra ajudar a gente. Mas, gente, não é porque você não tem o tapete que você vai deixar de fazer. Vai pra outra maneira, que dava certo também, que às vezes dava um pouquinho mais de trabalho, mas também funciona. Então, não vai deixar de fazer porque você não tem o tapete. Vai lá, se ela grudou na placa aqui assim, ó, vai lá com a estequinha, dá um jeitinho, tira, que você vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Certo? Não vai deixar de fazer por causa disso, gente. Por favor. Belezinha? Ó, a única coisa que eu faço aqui é aqui na frente, só na frente, eu dou uma leve dobradinha. Gente, mas é muito pouco, ó. E passo a mão. Ah, mas vai voltar a ficar do mesmo tamanho? Sim. É que eu só quero como se tivesse a dobra, tá vendo? Só isso. Beleza? Vamos lá. Vou trabalhar com água porque gosto mais, cola eu passo onde é mais necessário. Pra não ficar meleca. Meleca, meleca, meleca. Gente, achei o meio. Tá? Não aperta não, só dá uma leve marcadinha, só pra você se localizar. Ó, aguinha. Não, dá até pra ver a marca de onde eu tirei. Vamos lá de novo. A marca do meio, eu já localizo aqui. Pegue por referência o nariz, né? Pra vocês saberem aonde é o meio. E vai descendo. Mesmo processo. Aproveitei, já que eu tive que descarregar o cartão. Foi até bom porque o rosto acabou dando uma secadinha a mais. Ó. O rosto não, desculpa, a colagem do pescocinho. Vai ficar mais fácil pra mim. Não se esqueçam, deixem ressecar. Deixem ressecar não, deixem secar a colagem do pescoço, tá? Com o corpinho. Ó, seguindo a linha das bochechinhas, porque o dela é bem fechadinho aqui, ó, vem bem na bochecha. Então, por isso que a aguinha ajuda. Se a região for muito seca, passa a colinha, tá? Ó, tem que vir mesmo, tem que cobrir aqui a lateral todinha, ó. Deixa aqui erguidinho. Aqui, ó, esse excesso a gente dobra aqui pra dentro. Cuidado na hora de segurar, é por isso que o rosto também tem que estar sequinho. Bom, pressiona aqui, ó. Por quê? Porque olhando de frente, ela tem um volume aqui, ó, lateralmente aqui, ó, e aqui. Tá? Então, quando vocês apertam, vocês vão apertar aqui, não vão apertar aqui, ó. Tá vendo que eu deixo soltinho, ó. E aí, eu vou acomodando toda essa parte do lencinho dela. O lencinho do gorrinho.
não sei o nome certo disso. E ele desce, gente, aqui, ó. Tá? Ó, ele desce esse voluminho pra cá, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Pressiona aqui também. O lenço dela, né, o gorrinho, não é só um lenço, na verdade. Ele tem um caimento que ele dá o acabamento nessa parte de trás toda. E ele influencia na frente. Ó, eu tô pressionando por dentro aqui, ó, aquele volume que ficou. Pra hora que eu virar a abinha, ficar bonitinho, tá? Ó, ó. Certo? Assim. E aí eu viro aqui, ó. E ele fica compridinho. Ele chega ao meio das costas dela mesmo. Tá? Do jeito que tá aqui. Aí, tem só um detalhezinho que é importante. Tomem cuidado na hora de fazer isso, pra vocês não perderem os detalhes que vocês já fizeram, não apertar em lugares indevidos, pra vocês não danificarem a pecinha de vocês. Essa junção aqui, ó, ela tem que ser feita, tá? Esse lencinho dela, ele tem essa junção aqui, ó. Não é só um lencinho colocado. Por isso que eu não sei se é um lenço ou se é um gorrinho, sabe? Ó, e ele dá esse volume, tá vendo? O voluminho que eu falei pra vocês, que não pode perder. Por isso, tomem cuidado pra não achatar e amassar tudo. Ela é uma peça fácil? Não. Mas assim, meio caminho. Aqui a gente já tem, porque vocês têm todas as medidas do gorro, da roupa, de tudo. O que vai facilitar muito a execução dessa peça, com os detalhes que ela realmente precisa. Que são esses volumes aqui, ó, da lateral. Deixa eu até arrumar aqui, ó, sobra esse espacinho aqui do olho. Tem um espacinho aqui, ó, entre o rosto, entre o olho e o gorrinho, tá bom? Pequeno espaço, ó. Certo? E aí aqui, ó, lembra aquele volume que eu falei pra vocês colocarem atrás, pra não ficar danificando a peça? É justamente isso. Aqui atrás, vocês lembram que eu não passei água? Aqui atrás? Só passei água nas laterais, justamente para que a gente consiga dar esse acabamento. Se a gente precisar passar a mão por dentro, sabe? Ele não vai soltar. Ó, aqui atrás, vocês têm que apertar, porque ele chega bem próximo do corpo, tá bom? Vendo? A junção aqui, a junção aqui. Lembrando, gente, isso tudo vai encolher. Então, façam essas junções. Não se preocupem com esse volume que fica agora. Ó, essas junções aqui, vocês vão todas elas unindo. Porque o dela é unidinho. Não é só simplesmente vir e colocar a toquinha, tá bom? Eita, a pessoa bateu. Vamos ver aqui. Esse é um motivo muito importante que eu falo pra vocês do respeito ao processo de secagem. Ó. Porque, imagina, o que vai acontecer se vocês forem fazer isso com a peça de vocês morta. Essa peça, ela é uma lição do espere secar.
Sabe o que vocês fazem quando a ansiedade bate, que a gente quer fazer tudo na mesma hora? Começa a fazer outra peça. Vocês vão acabar todas juntas, entendeu? Porque enquanto você tá fazendo outra, essa tá secando. Certo? As junções. Né? Aqui embaixo, eu já não me preocupo tanto, porque aqui embaixo ela tem mesmo esse volume todo. Se vocês olharem a referência, que é o desenho, né? Vocês vão ver que aqui embaixo ela tem todo esse volume. Então, assim, as medidas, gente, desse burrinho aqui, ela é chatinha pra você encontrar, pra você conseguir dar o acabamento certinho. Por isso, é um dos motivos que eu quis que esse molde, ele já viesse com isso, pra facilitar a vida de vocês. Porque não é fácil de colocar pra ele dar o efeito que ele tem que dar, né? A não ser que você queira colocar só um lencinho pra simbolizar, aí é outro assunto. Agora, pra dar o efeito mesmo, a gente tem que respeitar a referência, tá? Que é o nada mais é que o desenho, ó. Tá bom? Lembrando, vai dar uma encolhidinha e vai dar uma murchadinha. Aqui, ó, não esqueça de dar aquela arrebitadinha básica, tá bom? Tá? Ó. Tá bom? Ó. Ó. Já tá ficando uma fofura, né? Agora vamos aos bracinhos e as mãozinhas. Oh! E aos pezinhos. Ó, o meu braço, ele já deu uma boa ressecada, porque como eu falei pra vocês, eu parei, porque acabou o cartão, né, de memória. Vou fazer um buraquinho, já que ele tá mais ressecado, vou fazer um buraquinho aqui melhor. Já vem com a marquinha, tá? Do buraquinho, mas essa marquinha é só uma marca, gente. Vocês têm que aprofundar mesmo pra vocês poderem colocar as mãozinhas, tá? Eu vou colocar cola instantânea, porque o braço já tá bem sequinho. A cola instantânea aqui eu tô usando é a da Tech Bond, a número 2. E aí, meus amores, vocês vão escolher qual posição vocês querem o bracinho dela, tá bom? E aí vocês vão colocar a mãozinha do jeito que vocês querem. Se vocês querem ela segurando algo, vocês coloquem a mãozinha viradinha. Ó, gente, mãozinhas coladas. Porque depois vocês podem colocar algo na mãozinha que tá com a palma aberta, ou fazer as duas assim, a opção é de vocês. Tá bom? Agora vamos colocar os lacinhos. No molde dela vem o lacinho aqui, ó. Vou pegar 2 pedacinhos de massa, também da cor magenta. É o magenta fluorescente que eu usei, tá? Opa. Gente, vocês podem dar o acabamento que vocês quiserem nessa peça. Fazer vela pra pôr perto, como vocês desejarem. Ela vai ficar fofa demais. Vou pôr a colinha.
Vou pôr o lacinho. Já faço uma cavidadezinha aqui. Olha, gente. Coisa mais fofa. Olha isso. Que coisa linda. Lembra a história do sapatinho? Vamos achar, né? Direita e esquerda. Porque ele tem a parte direita e esquerda. Se já tiver tudo seco e aqui ainda tiver meio úmido, como é o meu caso, vocês não precisam nem colocar... Como ela é leve, vocês não precisam nem colocar palito, tá? Desde que vocês coloquem na posição correta. Aí pode ir só na cola instantânea. Se vocês acham por segurança melhor colocar um palitinho ou uma fibra de vidro, o arame nem é necessário nesse caso. Vocês podem colocar. Eu não vou colocar porque o meu, ele já tá aqui, ó, mais firminho. E eu não quero achatar o restante do corpo. Então eu vou colocar um pezinho aqui. Já mostro pra vocês, tá? É que eu tenho que colocar ele em pé. Ó, eu coloquei um pezinho erguido, gente. Bem a cara dela, né? Ó. Olha, gente, que belezinha. Gente, no meu Face tem uma pessoa chamada Laís Tupinambá. Uma fofa. Ela mora no Rio. Linda. Ela fez uma marcha linda com o molde, usando as coisas do molde. E ela abriu a boquinha e colocou até dentinho. Dá uma procurada nela no Facebook, chama Laís Tupinambá. E dá uma olhadinha pra vocês verem como ficou linda a marcha dela também, gente. Ela fez alterações no molde, que é a que eu falo pra vocês. Vocês não se prendam a padrão. Os meus moldes, eles são pra você... Ele é a base de tudo. A partir dali, você cria o que você quer, tá? Então, assim, é a pior parte de se fazer, já tá no molde. A partir dali, é só criar. Então, você ganha tempo pra fazer isso, né? Pra criar os outros detalhes. Dá uma olhadinha lá que ela fez com os dentinhos, coisa, ficou coisa mais fofa. Ó, então eu coloquei um pezinho erguido. Né, que tem várias fotos dela com um pezinho erguido. Um pezinho pra lateral. E ó, gente, que delícia que ficou. Essa mãozinha eu deixei aqui assim, erguidinha. Tá? Porque eu vou pôr um detalhe na mão dela. E eu vou mostrar agora pra vocês a vela que eu fiz pra ela, tá bom? Ah, não se esqueçam. Deixa eu dar um recado. A minha página do Face é Ateliê Bia Cravol. Gente, vai lá, dá um curtir na página, porque aí vocês ficam por dentro de tudo. Quando eu tô fazendo uma peça, eu vou postando fotos do que tá vindo, vou postando fotos, tipo, dos novos lançamentos dos moldes, quando ainda não tá à venda, sabe? Mostrando como vai ser, vários detalhes, tudo que chega na loja, peças que eu tô fazendo também, ideias. Gente, vai lá, curte a página, é Ateliê Bia Cravol, dá um curte lá, porque vocês ficam por dentro de tudo, porque tudo que tá acontecendo eu vou publicando lá pra vocês, tá bom? Não esquece de ir lá dar um curte não e acompanhar por lá, que eu sempre tô postando tudo que vai vindo. Olha, gente, vou pegar a vela pra vocês verem. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu usei o cortador de velas, de número pra velas, de 8,5 cm W Star, tem lá na lojinha, tá? Aí eu cortei metade com a cor magenta e metade com azul bem claro dela, tá? E aí depois eu colei as duas partes, certo? Coloquei um pavio mágico, que também tem lá na lojinha, que é aquele pavio que acende e apaga. Não é aquele que solta um monte de faísquinha, é o que acende e apaga, também tem lá na loja. E eu vou terminar a vela junto com vocês, pra gente poder finalizar, né, a nossa peça. Meus amores, eu publiquei nas redes sociais, o pessoal que é só aqui do YouTube não deve ter visto, dá uma olhadinha lá, que eu tô lançando a minha linha também de cortadores Bia Cravol, tá bom? Que vocês também encontram na lojinha. Esse daqui é o moldura Roma, falta um aqui, tá? Que não tá aqui, são 3. Então eu usei esse, o do meio, tá faltando o pequeno. Usei o do meio, marquei com o marcador W Star de florzinha, ó, tipo margaridinha, que é o Matelacê, que também tem lá na lojinha. Marquei e cortei com esse cortador. Deixei secar. E agora eu vou finalizar com vocês, tá? Aí, eu vou vir agora com o amarelo, porque a marcha ela tem, né? Rosa, amarelo e azul. Certo?
Foi lançado também o cortador de coração babado. Também vocês encontram lá na minha lojinha. Vou pegar o meu tapete de silicone. Vou marcar. Vou jogar o olhinho mágico no matelacê, tá? Vou marcar ele. Bom. Vou ver qual... Vem 5 no cortador. Lá na lojinha tem todas as medidas pra vocês não se perderem, tá? Acho que esse ou esse. Vou terminar junto com vocês, gente. Acho que eu vou no pequeno ou no grande. E agora? Ô, dúvida cruel. Acho que eu vou no grande. Deixa eu passar aqui, né? Maciante. Mesmo processo. E... Uou! Gente, olha que coisa mais gostosa. Então, é o cortador de coração, tá? Coração babado. Lá na lojinha tem, as medidas também. Tá na descrição do produto, vocês encontram lá. Na parte de ferramentas, cortadores e tudo mais, vocês encontram lá na lojinha. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha isso. Olha que combinação maravilhosa. Pode colocar strass também, como eu coloquei. Esses são, acho que é meio chaton que chama. Parece strass. Também tem lá na loja, vocês encontram na parte de pedraria. Olha que lindo. E foi marcado com florzinha também, tá? Deixa eu tirar minha coisa gotosa daqui. Deixa eu encostar ela aqui. Gente, nesse caso da vela, eu vou colar. Tá? Ó. Colinha. Olha que composição linda do cortador Roma com o cortador de coração babado. Não ficou maravilhoso, gente? Pra fazer chaveiro? Olha que coisa mais linda pra fazer chaveiro. E olha essa composição de cores. Lindo, né? Ó. E aí, nós vamos colar a nossa vela. Vou colar com cola instantânea. Eu recomendo que vocês deixem secar um pouquinho esse amarelo pra depois vocês colocarem. Mas, eu tenho que finalizar. Vambora. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Olha isso. E a vela tá caindo porque a pessoa ainda não esperou secar e vira o negócio. Vocês podem fazer uma base também de coração pra ela, tá? Ou colar ela numa base de acrílico. E olha que coisa mais gostosa. Gente, não é linda? E essa vela ficou maravilhosa também com essa composição de cortadores, né? Então, ó, cortador de velas de 8,5 cm da Blue Star. Combinação com os cortadores da linha Bia Cravol, que é o cortador Roma, de moldura Roma, e o cortador de coração babado. Tá bom? Todos os produtos vocês encontram na minha loja virtual, que o endereço tá passando aí, ou pelo WhatsApp da loja, que também tá passando aí. Pessoal do WhatsApp, só um pouquinho de paciência, senão você vai deixar o atendente louco, coitado, porque é muita gente, né, e tem que atender um por vez, tá bom? Atendimento é das 9 às 6 da tarde, de segunda a sexta. Certo, minhas lindezas? Já sabe, gostou? Dá um joinha, se inscreve aqui no canal quem ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa família, compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas vejam o vídeo e venham fazer parte também da nossa família aqui no canal. Deixe suas sugestões, seu recadinho, que eu quero saber se vocês gostaram dessa coisa linda, ó, finalizada. Certo, lindezas? Não se esqueça de curtir a minha página, que é Ateliê Bia Cravol, Instagram é Bia Cravol, tá bom? Contatos, e-mail, tudo aqui no box de informações pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!